São características sociais dentro do processo de migração, do processo de globalização. Há características sociais que vão sendo deixadas de lado por conta da hibridização, do canibalismo cultural, e há aquelas características que vão se tornando globais, que todo mundo tem. Só existem também, por conta do ser humano ser diferente, por conta dos interesses serem diferentes, as culturas, as sociedades diferentes, vão acontecer situações que vocês estudaram de xenofobia, de estereótipo, certo? Que a gente falou, nós encerramos o bimestre falando sobre elas, sobre as situações de xenofobia, as situações de estereótipo. Beleza. Pensando em estereótipo, pensando em xenofobia, esses dois podem ser caracterizados como formas de crime, tá, gente? Por quê? Porque na xenofobia eu tô tendo uma aversão, desrespeito a quem é de fora. Se eu simplesmente não gosto e deixo assim, né, eu não interfiro, não há problema. Agora, se eu passar a agir interferindo no bem-estar da vida daquela pessoa, eu estou cometendo um crime, eu estou sendo violento, né? Nem sempre crimes são físicos, tá? Existem muitos estudos que dizem que há crimes psicológicos que são mais intensos do que crimes físicos, porque crimes físicos mexem com o psicológico também, mas cicatriz, etc e tal, vai embora. Agora, o crime psicológico em si, aquele que causa na mente, seja numa situação de violência física ou numa situação só de violência psicológica mesmo, esses a gente nunca sabe quanto tempo vai levar para cicatrizar na mente dessas pessoas. E às vezes elas fingem muito bem que tá tudo ok, que já se recuperaram, foram para psicólogo e tal, e de repente invadem uma área, saem matando pessoas. É muito complicado lidar com a situação da criminalidade, da violência e dos conflitos que geram problemas psicológicos. Tá. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Bom, a gente acabou de ver essas questões da globalização e do que elas podem gerar, dos tipos de conflito que elas podem gerar, né? Então, são os conflitos na era da globalização. E o que isso pode trazer? Violência e criminalidade. O assunto do terceiro bimestre em sociologia é violência e criminalidade, onde a polícia está completamente errada e os criminosos é que estão certos. Nunca. Ou os criminosos estão completamente errados e a polícia está sempre certa. Será? Então, a gente vai avaliar todas essas coisas, a gente vai debater, discutir, tá? Sempre avaliando isso. Agora, sim, se eu falar para vocês só essa frase, Maria foi violenta com Joana. O que vocês vão imaginar? Não vão imaginar uma situação de carinho, de amor. Eu só disse que ela foi violenta. Eu não disse o que ela fez, certo? Mas no nosso imaginário coletivo, na nossa construção coletiva, lembram do fato social lá da primeira série do Durkheim? Então, lá na construção do conceito de fato social, que é aquilo que está imperando sobre a sociedade, mesmo que ela não perceba, eu não fico explicando, conceitualizando todos os dias a palavra violência, a palavra criminalidade. Eu não fico criando um conceito cada dia, ou cada vez que eu vou falar sobre isso, eu preciso ler o que é ou explicar o que é. Simplesmente torna-se mecânico, automático. Se eu falar que Maria foi violenta com Joana, vocês já têm uma ideia de que a relação ali não está muito boa. Porém, se eu disser para vocês, em forma de conceito, me explique um conceito sociológico para violência, para criminalidade. Aí já é mais complicado, porque se eu der um papel e uma caneta para cada um, ou disser, manda uma mensagem de WhatsApp para mim, assim, do que vem na tua cabeça agora, o que é violência. Muitos não vão saber conceituar e vão me dar exemplos de violência. A violência para mim é quando uma pessoa bate na outra. Não, isso é um exemplo de violência, bater, né? A violência para mim é quando uma mulher é estuprada. Isso é um exemplo de violência. Violência para mim é quando uma pessoa ofende a outra. Mais um exemplo. Agora, o que é violência, o conceito, certo? O que ele significa? Então, a gente vai falar dessas coisas agora em sociologia, violência e criminalidade. Nós só temos que começar, eu quero começar com vocês, deixando bem clara a diferença entre criminalidade e criminalização, porque daí sim, depois eu posso falar da violência dentro dessas situações, tá? Antes ainda disso, coloquei lá no WhatsApp
apenas uma provocação de início de aula, mas que eu quero que vocês agora falem, compartilhem, certo? O que vocês pensam. Estou vendo que está todo mundo com os seus microfones desligados e precisa ser assim enquanto o professor está explicando, mas agora é interessante que vocês abram os microfones de vocês para me responder. Eu coloquei assim, hoje na sala de Sociologia vamos falar de liberdade, mas nosso assunto não é violência? Sim, nosso assunto agora é violência e criminalidade, né? E como a criminalidade pode gerar um poder disciplinar, quando você, ao invés de simplesmente respeitar, você obedece. É muito triste você não respeitar e obedecer. Quando você percebe que numa situação, numa relação, seja com os pais, com os amigos, com os professores, com a namorada ou namorado, enfim, quando você percebe que essa sua relação social, ela não é uma relação social de respeito, mas de obediência, você faz aquelas coisas porque você se sente levado a obedecer, tem problemas aí. Aí nós estamos falando da falta de liberdade e de uma situação criminosa, violenta, tá? Quando você está numa relação, não estou falando só de relação homem e mulher, com seus pais, com seus amigos, com seus avós, seja lá com quem for, professor, aluno, você tem que entender essa relação, o teu papel na relação como assim, ó, eu paro e ouço aquela pessoa porque eu tenho respeito. Não, eu paro e ouço porque eu tenho que obedecer, senão ela vai me punir de alguma forma. Porque aí a gente já está falando de uma situação violenta, a gente já está falando de um avanço sobre os direitos das pessoas, né? E sobre as liberdades. Liberdade, vocês já estudaram bastante no primeiro bimestre, a gente falou bastante desse conceito em filosofia. Tendo falado sobre esse conceito em filosofia, a gente tem que analisar que quando eu estou falando de liberdade, eu estou falando de algo que me permite ser e fazer tudo o que eu quiser, desde que eu não avance sobre o direito de ser e fazer o que quiser do outro. Então, eu falo da liberdade, por exemplo, no início da aula eu falei, né? Vocês têm liberdade entre uma aula e outra, inclusive agora, se quiser, porque ninguém está prendendo e nem obrigando vocês a estarem aí, né? Vocês têm a liberdade de levantar, ver que lindo que está saindo o sol, ele está saindo bem tranquilinho, bem calminho agora de manhã, né? Bem devagarinho, isso é ótimo, porque isso significa que não vai chover, isso significa que vai se manter um tempo estável, bonito, sem muito avanço de nuvem, que ótimo, porque a gente está precisando de uns dias assim, né? Para a própria natureza ir se revigorando, etc. Então, você sai lá fora, sente o vento, sente o sol, isso é liberdade. Mas por que a falta disso não é liberdade? Por que é uma violência? Porque, desde quando que isso pode ser considerado um crime? O que é crime? Tá? É nesse ponto. E qual a relação entre eu falar de violência e falar de liberdade? É nesse ponto agora que eu quero que vocês participem da aula e falem. E aí, o que é crime, gente? O que é violência? Qual a relação entre violência e sociologia, violência e liberdade? Entre violência, liberdade e sociologia? Eu quero que vocês falem, por favor. É bem importante. Para eu ver que ponto, o que vocês acham da liberdade, o que vocês acham do crime, de violência, senão eu vou poder falar o que eu quiser aqui e quem cala consente. Entendo que todos concordam com tudo que estiver sendo dito. Ou não entenderam nada e eu nem sei por onde começar. Por isso que eu digo, é importante que vocês falem. O que vocês acham que tem a ver liberdade com violência? Qual a relação? Ou não há relação? Vai, segunda série. Vamos. Rapidão. Bom, a violência pode tirar a liberdade, dependendo de como tu vê. Sim. No caso da nossa sociedade em especial, né? Se você for violento, você vai preso. Se você matar, machucar, você pode ser preso. Não é isso? Na nossa sociedade tem isso. Que mais, gente? Deixa eu ver quem tá aí na aula, que eu vou chamar pelo nome agora. Vamos lá, Adrian, a Agatha, as duas Ágatas, a Eduarda, a Gabriela Shell, quem mais? Quer pra tá? Eu quero saber assim, ó. A Elô, o João, a Maria Beatriz, deixa eu ver quem mais que tá aqui. Nicolas, Pedro, Richard, Ronan, José Lídio, o Luca.
Não adianta Prof, vocês colocarem só aí, eu quero vocês na aula. Vamos lá, fala, Agatha. eu acho que tem muita questão de até onde vai a tua liberdade e quando ela para de ser liberdade e passa a ser violência com a outra pessoa. Isso. Uhum. Porque eu me sinto absolutamente livre em sair chamando os outros, ô seu gordo, ô seu negão. Eu não vejo problema nisso, porque não é comigo, então para mim tanto faz. E é só uma brincadeira na minha concepção. Mas e aí, com a minha liberdade de falar isso, eu estou avançando ou não estou sobre a liberdade do outro? Para uma pessoa, gente, eu digo por experiência própria. Eu, por muitos anos, teve uma palavra que me era ofensiva a um ponto tão extremo que eu desmoronava, eu me sentia muito mal, eu queria me colocar totalmente para baixo ou me fazer perder a linha de raciocínio, era falar essa palavra, que é claro que eu não vou dizer agora e nunca mais quero ouvir essa palavra na minha vida, porque ela teve relação com uma situação que eu vivi, mas isso ficou marcado para mim. E depois existiam situações que não tinha nada a ver, que as pessoas falavam essa palavra, mas ninguém estava pensando em mim. Mas quando eu ouvia, me causava um mal-estar. E por que é isso? Porque mexeu com o psicológico. Você sabe até onde vai a tua liberdade de falar e fazer as coisas que não vai mexer com o psicológico do outro, que não vai se tornar uma violência? Agora, a minha outra pergunta. Todas as violências são crime? Não, eu acho que não. E por que não? O que precisa para ser crime? Gente, ai meu Deus. O que precisa acontecer? O que precisa ser uma situação, uma frase, uma discussão, um soco, sei lá? O que ele precisa ser para ser crime? Ele precisa estar Tá fora das prescrito. regras e da lei? Sim, mas ele para uma violência ser crime, ela precisa estar prescrita em lei. Certo? Por isso que até pouco tempo atrás existiam diversos tipos de violência que não eram considerados crimes. O racismo, até pouco tempo atrás, não era um crime, certo? Ele era uma ofensa, etc e tal, mas não era crime. Ou seja, não existia uma lei que ditasse uma punição para essa situação, ok? Na Arábia Saudita, hoje, mulheres dirigirem é um direito. Se é um direito institucional, quem podar essa liberdade da mulher, o marido, por exemplo, que proibir ela e ela for lá e denunciar isso, ele vai ser punido, porque agora isso é um crime lá. Porque você está tolhendo a liberdade de um ser humano de ir e vir da forma que ele escolher. Né? Então, isso agora tornou-se na Arábia Saudita um direito das mulheres e a não prática disso, por ser forçada a não praticar, ou seja, o impedimento disso, virou crime, mas não era, certo, gente? Entendem? Então, a violência, toda violência é crime? Não, mas todo crime é uma forma de violência, entenderam? Todo crime, ou seja, tudo aquilo que as nossas leis dizem que precisa de punição, é porque foi alguma forma de violência. Agora, nem todas as violências já se tornaram crimes. Existem algumas violências praticadas que ainda não são crimes. E a nossa atualidade, a atualidade dos meios virtuais, está fazendo com que advogados e bacharéis do direito e doutores, enfim, os juízes, todo o pessoal que trabalha na área do direito, com que eles tenham que a cada dia mais ir analisando, estudando e criando leis e fazendo o legislativo, o poder público legislativo criar novas leis e fazer com que elas sejam aprovadas, para poder dar conta de todos os tipos de crimes virtuais que têm acontecido, que têm existido. Antes não existia. Tem muitos crimes que hoje existem que antes não eram crimes ou que antes nem existiam. Então, essa é a diferença entre criminalidade e criminalização. Vou explicar melhor, tá bom? Eu espero que vocês anotem, porque quando chegar a apostila de vocês, ela vai direto, o primeiro assunto da apostila, ao falar de violência e criminalidade, o título, né, ó, vou mostrar para vocês. Violência e criminalidade, certo? Aí, aqui, ele já começa com o seguinte: violência urbana.
E os tipos de violência urbana que nós temos, o que significa violência, o que o Weber fala sobre isso, mas essa parte toda eu só vou fazer e falar quando vocês já estiverem com a apostila em mãos. Eu preciso antes é que vocês compreendam as diferenças entre alguns conceitos. O conceito de violência vem na apostila, tudo certinho, para a gente falar e estudar, mais ou menos, né? Mas a questão da criminalidade e dos conflitos que levam à criminalidade, isso não está especificado ali. E nem qual é a diferença entre criminalidade e criminalização. Então, eu vou começar com vocês falando sobre esses dois conceitos, tá? A diferença entre criminalidade e criminalização. E por que eu vou começar assim? Porque é para a gente dar uma ligação, né? Já que a gente estava falando de estereótipo, de xenofobia, de conflitos sociais, de rotulação de pessoas, desse tipo de coisa. Afinal de contas, isso é um crime? É. Mas, aliás, isso é uma violência? É uma violência. Todo tipo de xenofobia é uma violência contra a pessoa que está sofrendo. Todo tipo de estereótipo, né, de rotulagem de pessoas, seu gordo, seu magro, seu quatro olhos, seu não sei o quê, todas as vezes que eu estou rotulando pessoas, é uma forma de violência. Mas será que essas violências são crimes? Quais delas é que se tornaram crimes, como se tornaram crimes e quais... Não, ninguém liga ainda, sabe? Aquela situação assim... do jeito que eu falei, ninguém liga mesmo. Quem falou? Teve alguém que falou. Tá, mas qualquer coisa me chama aí, tá, gente? Então, vamos lá. Diferenças, então, entre criminalidade e criminalização. E eu gostaria que vocês, por gentileza, se puderem, estejam anotando em algum lugar, porque não está isso na apostila de vocês. Vamos lá. Entender a relação com o nosso conteúdo anterior, né? Globalização, um processo mundial, gente circulando para tudo que é lado, xenofobia, estereótipo, rotulagem, hibridização cultural, canibalismo cultural e, no meio de tudo isso, situações de violência e criminalidade. Por quê? Porque o palco de todas essas situações chama-se espaço geográfico urbano. No campo não acontece nada. Claro que acontece, e muito. No Brasil mesmo está uma loucura, né? Mas é na área urbana que as coisas se concentram mais. E talvez por isso, eu diria que por isso, a apostila começa já falando da violência urbana. Mas eu quero começar pelos conceitos. Vamos lá. Criminalidade. O que isso significa? É o ato em si de violência quando definido como criminoso, certo? Significa isso. A sociedade definiu aquilo como um crime. É uma violência que se torna crime. Ou seja, é uma violência, é um ato violento digno de punição, que deveria ter uma punição. Às vezes tem, às vezes não tem. Existem situações que não são puníveis pela lei e que a população mesmo vai lá e dá um jeito, né? Aí vão bater, vão apedrejar, vão esquartejar, Deus o livre, coisas assim, tá bom? Então, criminalidade são todos os atos de violência, todos os atos definidos como criminosos, tá? Todos os atos de violência definidos como criminosos. E para ser definido como criminoso, significa o quê? Agora a gente chega na filosofia, que está tirando a liberdade de outra pessoa. A liberdade de viver, a liberdade de ir e vir, a liberdade de ser diferente, de ter um gosto diferente, de ter como é que eu vou dizer, uma etnia diferente, enfim. Então, o ato de violência, a criminalidade é o ato de violência em si mesmo, que é definido como criminoso quando tira liberdades das pessoas, quando avança sobre os direitos e liberdades das pessoas. Anotaram isso, né? Sim? Sim ou não? Estou esperando vocês anotarem. Espera aí, que eu quero só anotar um negócio aqui. Como eu falei bem certinho para vocês, para depois eu poder cobrar. Aqui, prontinho. Estava faltando algumas coisinhas aqui que eu não tinha anotado. Mas agora vamos lá. Entenderam a criminalidade ou tenha dúvida? Não pode ter dúvida, gente. Se não entendeu, tem que me falar, porque eu vou continuar agora com a criminalização e a gente vai juntando as coisas, né? Não? Tudo ok? Então tá. Pode falar. Tudo ok. Tá. Criminalização. Qual que é a diferença entre criminalidade? É o ato em si que foi definido como criminoso porque avançou sobre as liberdades e os direitos das pessoas. Ponto.
o ato de violência em si, né? Agora, criminalização é quando um ato passa a ser considerado crime diante da lei, certo? Seja por estar relacionado ao contexto atual ou porque deixou de ser comum, ok? Entenderam isso? Anotaram? Sim. Sim? Então tá. Eu tô anotando aqui exatamente o jeito que eu tô falando, porque depois eu vou precisar cobrar umas coisas. E aí eu quero que elas estejam bem definidas. Então tá. Ó, criminalidade, o ato. A criminalização é quando esse ato passa a ser considerado um crime diante da lei, certo? Ou considerado um crime na lei. Agora, como assim, professora? Seja por estar relacionado ao contexto atual ou porque deixou de ser comum? O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou falando de um crime que algo passa a ser crime, um ato de violência passa a ser crime por estar relacionado com o contexto atual. Vou dar um exemplo: cyberbullying. Agora vocês peguem uma pessoa que estudou, ou o próprio bullying, né? Mas eu vou falar do cyberbullying. Vocês peguem uma pessoa que estudou e que tinha amigos na adolescência, lá como é que eu vou explicar para vocês? Na escola, nas relações sociais do dia a dia, e essa pessoa sofria bullying, né? Sofria rotulagem. Ah, seu feio, seu esse, seu aquele, esse tipo de situação. Era crime, gente? Não era. Era uma violência comum que acontecia, mas não era um crime, certo? Daí depois do bullying, vem o cyberbullying. E o cyberbullying é todo esse tipo de rotulagem, como é que eu vou dizer, de ofensa à pessoa pelos meios virtuais, pela internet. Espera só um pouquinho que entrou mais a Maria Fernanda. Ok? Então, através das redes virtuais. Você sabe o que é o cyberbullying. Então, primeiro tinha o bullying. Não, na verdade, primeiro não tinha nada. Você batia nos amigos, na escola, tirava sarro, baixava a calça deles no meio de todo mundo, você fazia todo tipo de violência psicológica e até física, e isso era normal. Inclusive, há adultos nos dias atuais que dizem ainda aquela frase absurda: ah, eu passei por isso e não morri. Não morreu, mas você tem as mesmas facilidades de se comunicar com as pessoas que teria se ninguém nunca tivesse feito isso com você? Você tem a mesma facilidade de chegar nos lugares e se sentir lindo e se amar de verdade, depois de tudo que você ouviu sobre os teus óculos ou sobre a magreza na adolescência? Então, essas coisas marcam raríssimas situações, e não é rara, é raríssimas situações de pessoas que saíram da adolescência ilesos, completamente livres. Ninguém nunca incomodou por motivo nenhum. Bem rara a situação. Nos dias atuais isso está mais tranquilo, mas antigamente, como não havia punição e como ninguém entendia isso como uma forma de violência psicológica, estava tudo certo, está tudo bem. O problema não está em quando você fala para os outros, porque aí é bobeira dele, né? Eu estou só brincando. O problema é quando é com você. Quando você ouve, o quanto você se irrita, o quanto você se sente magoado, então uma violência. Quer dizer, para o outro não é, para ti é. Entende? Então, essas situações. Aí tornou-se bullying, né? Passou a ter um nome, que é o bullying, e passou a ser um ato criminoso, um ato violento, considerado um ato violento, né? Passou a ser uma violência. O bullying na escola, o bullying em qualquer lugar. Vieram os meios digitais, vieram as redes sociais, e através das redes sociais, as pessoas se xingando, brigando, falando mal, publicando coisas íntimas, ou contando segredos, enfim. E principalmente entre adolescentes, início dos anos 2000 até 2010, isso era muito comum e em grande quantidade. Hoje ainda tem, mas era muito pior, tá, gente? Porque claro que era pior. Não era crime, era uma violência, mas não era crime. A partir do momento que o cyberbullying passou a ser, o bullying e o cyberbullying passaram a ser criminalizados, ou seja, é uma criminalidade que foi criminalizada, ou seja, tornou-se lei, está nas leis, né? Isso
aí diminuiu bastante a quantidade, claro, porque hoje você pode, se um colega te ofendeu, coisa assim, vocês dois têm 11 e 12 anos de idade, e ele te disser palavras muito ofensivas e tornar isso público num grupo de WhatsApp, num comentário no Facebook, no Instagram, sei lá onde for, e você tirar print e cópia, sentir-se muito ofendido com isso e apresentar na justiça, o que vai acontecer? Ele vai ser responsabilizado. Mas ele é um menor de idade. Os pais serão responsabilizados pelo ato. Existe uma lei que protege do cyberbullying, certo? Essa lei gera processo e, dependendo da situação, até período de cadeia, de punição mesmo, tá? Então, esses cuidados a gente precisa ter, porque as pessoas que estão por dentro das leis, elas não perdem nenhuma oportunidade de cobrar quando estão sendo ofendidas, né? Certo? Então, vejam, esse é um tipo de criminalização que está relacionado ao contexto atual. Antes não existia. Eu não estou dizendo que antes não era crime. Eu estou dizendo que antes não existia o cyberbullying. A partir do momento que o bullying foi criminalizado e existiu o cyberbullying, imediatamente ele foi criminalizado também. É uma criminalidade que foi uma violência que tornou-se uma criminalidade e dessa criminalidade passou-se a ter uma lei, portanto, uma criminalização do ato, ok? Outra situação, estupro, sempre existiu. Sempre existiu, desde a história do mundo, do início da humanidade, dos primeiros agrupamentos, o estupro, que é aquela relação sexual forçada, sem o consenso das duas partes, ou 3 ou 4, enfim, né? Sem esse consentimento, essa relação sexual sem consentimento é considerada um estupro, ela é uma violência, porque ela é uma violência física e uma violência psicológica. Logo, e portanto, o ato de violência em si, quando ele é definido como um avanço sobre as liberdades e direitos, ele é o quê? Uma criminalidade, ele é um crime. Então, é uma criminalidade o estupro, certo? Mas ele ainda não tinha passado pelo processo de criminalização. Sabe quando o estupro passou a ser crime no Brasil? Desde o dia 7 de dezembro de 1940. Antes de 1940, através do Código Penal da época, né? Antes de 1940, o estupro não era crime. O estupro era entendido como um avanço, geralmente, dos homens na época, só se pensava nesse aspecto, o texto é esse, né? Então, o estupro nada mais era do que simplesmente um ato do homem que não conseguiu controlar os seus impulsos masculinos, em especial por questões hormonais, né? Pela produção extrema de testosterona e não sei o quê, e pela própria característica do homem, né? Que na época até a antropologia justificava isso, dava razão. Então, por essas características, o estupro ele não era um crime, ele era sim uma afronta, né? Ele avançou sobre os limites da mulher lá e tal, mas não era digno de punição por crime, não tinha que responder um processo e ir para a cadeia, esse tipo de coisa. Não era crime. E o estupro, por exemplo, entre casais casados, que é quando a mulher não quer ter relação sexual e o homem força ela, isso muito menos, isso jamais que era considerado um crime, pelo contrário, era até uma vergonha para a mulher o homem ter que chegar ao ponto de forçar ela, e era uma vergonha para o homem se ele tivesse afim e não forçasse ela, que absurdo, ele tinha esse direito. Então, era um crime, uma violência que não era criminalizada. Foi criminalizada a partir de 1940, ela apareceu no Código Penal, mas teve algumas alterações em 2018, porque havia situações de violência física e violências de estupro que ainda não eram consideradas crime. Por exemplo, o estupro até 2018, ele precisava ter sido um ato totalmente consumado, com sangramento, etc. e tal. Aí ele era um crime, né? De 2018 para cá, o próprio, por conta principalmente daquelas situações daqueles homens que estavam se encostando dentro das mulheres nos ônibus e metrôs das grandes cidades, né? E daí eles se masturbavam encostando no corpo delas, etc., e sujando elas, e fazendo toda uma situação de vergonha ali, né? De deixarem elas
em situação indiscreta diante dos outros. Então, até ali, essas situações não eram crime. Hoje, elas já são crime e entram dentro da criminalização por violência contra a mulher, tá? Antes não era. Até 2018, esse tipo de situação não era crime. Tirar foto, por exemplo, de uma mulher que passa, houve essa situação também, e estava virando modinha até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, tirar foto de baixo, assim, das mulheres, das meninas que estivessem de saia, para pegar a calcinha, né, pegando o corpo, e publicar isso em redes sociais. Isso não era crime, não era considerado um crime. A partir do momento que foi entendido que isso é uma forma de abuso e de violência contra a imagem e contra a moral, causa danos morais à mulher que é ofendida, principalmente porque tinha casos em que as pessoas citavam o nome, conhecendo o outro lado de fulana, esse tipo de situação. Então, a partir daí, claro, todo mundo reconhecia por causa da saia que ela estava, ou do tênis, enfim, da blusa, que às vezes pegava também. Então, por essas situações, passou-se a criminalizar esse tipo de violência, tá? Então, vejam, existem violências que não são criminalizadas, tá? Ou seja, que não estão na lei, que não constam na lei. E se não consta na lei, ninguém pode punir. O que permite que algumas pessoas que não têm noção de respeito, de bom senso, do direito de ir e vir, elas se sintam na liberdade de avançar sobre a liberdade dos outros. E aí, cadê a ética, né? E aí, cadê o respeito à liberdade do outro? Não tem mais respeito à liberdade do outro, você está violentando ele, de alguma forma. E a violência pode ser física ou só psicológica. Por exemplo, no caso de uma foto dessas que vai ser divulgada em rede social, a mulher, a moça, a menina, enfim, seja lá quem for, ela não teve nenhum dano físico, ela não passou por nenhum, né? Pode ser que ela nem percebeu a fotografia, a imagem, mas ela está passando por uma situação de violência e de constrangimento psicológico, moral, porque daí todo mundo vai comentar, vai começar a falar, olha, ela tem celulite, olha, a calcinha dela é muito pequena, é muito grande, mas também com uma calcinha dessas, como é que é? Tava pedindo, né? Olha os shorts que ela estava usando, essa daí tava pedindo, porque sim, ainda existia essa justificativa, até 1940, até tornar-se um crime, o estupro, ainda no Brasil, em outros países tem até hoje, mas ainda no Brasil havia essa justificativa. Foi ela que passou me provocando. Aí eu não consegui me controlar e estuprei. Por que ela passou te provocando? Porque ela estava com uma roupa muito curtinha. Ou não, ela nem estava, ela estava de calça jeans e uma jaqueta. Passou rebolando por mim. Passou muito perto de mim. Esses tipos de justificativas eram aceitas. E não era crime nesses casos, assim, sabe? Porque houve uma provocação, houve uma intenção de ser estuprada. Entendem isso? Então, quando eu só estou dando alguns exemplos, né? Falei do bullying, do cyberbullying, agora estou falando desses crimes contra as mulheres, mas existem centenas, diversos, milhares de exemplos de situações que são violência, mas que ainda não são criminalidade e que não foram criminalizados. Ou de violências que já foram entendidas como criminalidades e por isso já foram criminalizadas. Eu preciso terminar aqui, mas antes de tudo preciso saber. Galera, fala aí para mim. Entenderam a diferença entre violência, apesar que eu ainda não entrei no conceito de violência, mas então entenderam a diferença entre criminalidade e criminalização? Sim. Sim? Então tá. Alguém discorda de algum dos tipos de criminalização que eu citei como exemplo? Acha que não precisaria ser crime ainda? Ou não? Ou vocês concordam que seja crime? Tem um monte de coisa, gente, que antes não era considerado crime e que hoje é crime. Mas então tá, olha só. Eu vou pedir agora que vocês pesquisem exemplos de... Não é para fazer um trabalho escrito, é só para pesquisar para a gente comentar na próxima aula, tá? Exemplos de criminalização de situações contemporâneas, que antes não eram crime, porque nem existiam há alguns anos atrás essas situações, né? E criminalizações de atos que anteriormente eram comuns e hoje se entendem como violência. Eu vou botar bem certinho lá no WhatsApp, tá bom, gente? Beleza? E vocês vão pesquisando isso já agora, vão fazendo isso agora.
Está acabando o nosso tempo aqui, tá bom? Por hoje é isso, gente. Beijo, busquem as apostilas quando for possível, tá? Tchau para vocês. Tchau.